Eu acho importante a gente falar que o Irã é um país multiétnico e algum desses grupos étnicos tem uma relação um pouco complexa, né, com o regime. Então eu vou pedir para o Léo colocar para a gente aqui o mapa étnico do Irã, por favor. Então esse é o mapa étnico do Irã, tá bom? Em verde claro aqui, no centro do país e na maior parte, são Os árabes, né? Não. os persas, tá bom? Os árabes, eles ficam aqui mais no sul, aí ele tá em mais verde clarinho. Esse mapa não tá muito bom, mas tudo bem, porque eu não quero falar dos árabes aqui, né? Os árabes ficam aqui na região do Khuzistão, que é um lugar onde tem bastante petróleo também. Mas eu quero primeiro falar dos curdos. Então, os curdos, eles estão em amarelo, aqui, ó, no norte do Irã, eles estão divididos também. Os curdos lutaram, então o Trump quer armar os curdos para derrubar o regime do Irã. Eles lutaram ao lado dos Estados Unidos na guerra da Síria, que acabou há 2 anos. E é engraçado porque eles têm uma relação muito forte com a esquerda também, né? Muita gente da esquerda do mundo inteiro foi lutar ao lado dos curdos na guerra síria. Eu lembro na época que a gente fazia faculdade, o pessoal falava muito de Rojava, que era uma região curda na Síria, onde as mulheres curdas... Todo anarquista tinha uma imagem dos curdos, alguma coisa assim. Não, mas os socialistas também, porque, enfim, era uma luta contra o Estado Islâmico, que era um grupo fundamentalista, e os curdos seriam mais progressistas, mais libertários e tal. Mas os curdos, né, mesmo nessa época, eles eram armados e treinados pelos Estados Unidos, né? Porque eles tinham inimigos em comum com os Estados Unidos, que eram o Bashar al-Assad, ex-presidente da Síria, e o próprio Estado Islâmico. Mas era um aliado, assim, que os Estados Unidos, e principalmente o Donald Trump no primeiro governo, eles sempre jogavam na frente do ônibus, assim, abandonavam quando era conveniente. Então os curdos da Síria já estão falando para os curdos do Irã agora que, ó, esse negócio de confiar nos Estados Unidos nem sempre é a melhor ideia, né? Teve uma época que o Trump, ele simplesmente abandonou os curdos para serem massacrados pelos turcos, né? É uma coisa muito complexa. Os curdos, né? O Léo, coloca pra gente o mapa do Kurdistão, por favor. Então, esse é o Kurdistão, tá bom? É a região histórica dos curdos. Os curdos são uma nação sem Estado. Eles vivem aqui entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. E é isso também, né? Os curdos do Irã, da Síria, que lutaram na Guerra Civil, eles não são os mesmos curdos do Irã. Eles estão distantes, né? Então, não são os mesmos grupos. Você teria que começar do zero esse treinamento e tal. Não é uma coisa que você faz da noite pro dia, né? Sim. E esse negócio de armar os curdos já dá a entender que o Trump sabe que essa guerra não vai acabar tão cedo, né? Porque isso não é feito tão rápido. E se ele sabe que o regime não vai cair tão cedo, então ele sabe que o preço do petróleo vai aumentar, porque o Irã vai continuar bloqueando o Estreito de Hormuz ali, né? Ele sabe que o custo dessa guerra vai ser alto, que as embaixadas, as bases americanas vão continuar sendo atacadas, vai continuar morrendo cidadão americano. Então, será que foi uma boa ideia começar isso, né? Acho que eu deixo essa aí a pergunta, né? E, além dos curdos, tem outros 2 grupos étnicos do Irã que também têm uma relação estremecida. Então, Léo, por favor, volta ao mapa étnico. Não, põe o mapa étnico mesmo. Isso. Que eu vou falar agora dos Aziris. Os Aziris vivem aqui no norte do Irã também, então eles estão em roxo aqui, tá bom? Diferente dos curdos, o povo azeri ele tem um Estado-nação, que é o Azerbaijão, que faz fronteira com o Irã, ali no norte, justamente perto da região onde os azeres iranianos vivem. E a relação do país, Irã, não só do regime, com os azeres, ela é complexa há um tempo, porque o Azerbaijão era uma república soviética. E como eu falei naquele vídeo que eu fiz sobre a Revolução Islâmica e tal, a União Soviética, junto com a Inglaterra, invadiu o Irã na Segunda Guerra Mundial. E depois que a guerra acabou, o Stalin se recusou a tirar as tropas do norte do Irã e fundou ali um estado fantoche dos azeres iranianos chamado Governo Popular do Azerbaijão. E esse estado durou só 1 ano, o Irã conseguiu tomar de volta, um pouquinho de diplomacia e um pouquinho de ameaça militar também.
mas acabou permanecendo ali uma desconfiança do povo iraniano com os azeres, e de certa forma isso acabou marginalizando eles um pouco também. Apesar de vários dos azeres serem bem integrados na população iraniana. O presidente iraniano, o Mahmoud Pezeshkian, ele tem origem azeri. Mas essa desconfiança e um certo distanciamento com alguns grupos azeres permanecem ali. Inclusive o Azerbaijão ele foi atingido nessa guerra. O Azerbaijão tem uma relação muito próxima com Israel. Ele compra muita arma dos israelenses e vende gás para Israel. E o Irã provavelmente atacou o Azerbaijão para dar um recado ali, ó, falando, ó, vocês não se metem nessa guerra e muito menos tentem armar os azeres, tá bom? E tem um terceiro grupo também, que são os baloches, aqui em laranja, ali no sul do Irã, né? Baloches ou baluches. Os baluches, assim como os curdos, eles não têm o estado. Coloca pra gente o mapa do Baluchistão, Léo. Então, a região histórica deles, o Baluchistão, ele fica dividido entre o Irã, o Paquistão e o Afeganistão. E os baluches, eles são majoritariamente sunitas. Enquanto o regime dos ayatolás no Irã é um regime fundamentalista, extremista, xiita, né? Então, essa divisão do Islã, ela acaba alienando o Baluchistão do resto do país, no Irã. Desses três grupos que eu mencionei, os baluches, eles são de longe o grupo mais marginalizado, mais discriminado. Eles são os mais pobres, a região que eles vivem é a mais militarizada. Eles convivem frequentemente com operações militares, antiterrorismo que o Irã faz nessa região aqui. Passam muito pelo que a gente conhece no Brasil como enquadro, né? Então você tem que ficar mostrando um documento para os militares, falar onde você está indo, de onde você está indo, de onde você veio. E tem alguns grupos paramilitares separatistas no Baluchistão, principalmente do lado paquistanês. Então esse lado paquistanês do Baluchistão é um negócio que é bem complicado por aqui. Tem muito grupo terrorista mesmo, separatista e tal. E de vez em quando o Irã ele bombardeia o Baluchistão paquistanês para conter esses grupos. Ano passado, aliás, o Irã ele não é santo. Ele gosta de bombardear os seus vizinhos também, assim como Israel. Não só o Paquistão também. Ano passado, o Irã bombardeou no Kurdistão iraquiano e numa cidade de Erbil, um bairro lá, um bairro rico da cidade de Erbil, para matar um empresário do Kurdistão iraquiano que foi acusado ali pelo regime iraniano de ser colaborador com Israel. Só que não teve nenhum julgamento, não foi apresentado nenhuma prova, nada. Eles só tacaram uma bomba ali, mataram a família inteira do cara, mataram criança e tal. Então o Irã não começou essa guerra de agora, né? Acho que é bom deixar claro que o Irã é o país que está sendo agredido pelos Estados Unidos e por Israel, mas ele não é nem um pouco santo também. Eles gostam de bombardear os países vizinhos, gostam de desestabilizar os países vizinhos. Essa política de expansão da Revolução Xiita é um negócio que é um problema em todos os vizinhos ali, né? E por isso que o Irã é o país mais odiado do Oriente Médio, depois de Israel, obviamente, né? Mas, enfim, a relação do Irã com seus vizinhos é muito ruim, né? E esses três grupos que eu citei, pode voltar para o mapa étnico, por favor, Léo? Os três grupos que eu citei, os curdos, aqui no norte, aqui em amarelo, os azeres, aqui em roxo, e os baluches, ali em laranja, são os três grupos mais presentes assim, nas manifestações contra o regime dos ayatolás, e várias informações estão saindo da Casa Branca de que o Trump pretende armar esses grupos separatistas para lutar contra o regime, o que dá a entender de que vai ser uma guerra longa, destrutiva, custosa, com muitas vidas e tudo mais, né?